Graças a Deus, irmãos, louvado seja esse Deus que é poderoso. Irmãos, nós vamos estar lendo aqui uma palavra bem conhecida no livro de Jeremias, capítulo 1, e o versículo 4 que diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Queridos, tem hora que eu fico analisando a chamada do profeta Jeremias diante da grandeza de Deus. Quando o profeta Jeremias, ele se vê, quando ele disse: Senhor, eu sou um menino, eu não sei nem falar. Na verdade, irmão, o profeta Jeremias estava diante de uma chamada, e eu penso comigo que o profeta Jeremias olhou para a grandeza de Deus, e aquela responsabilidade pesou nos seus ombros, porque embora ele seria então profeta, para estar pregando, para estar ministrando, não era para uma nação, não era um profeta, por exemplo, da nação brasileira, não, era um profeta que Deus estava levantando para as nações. Então ele era um profeta das nações, e diante da grandeza de Deus, o profeta Jeremias olhou para ele e se sentiu como um menino, como uma criança, é tanto que ele dizia: eu não sei nem falar. A responsabilidade que estava sobre os seus ombros, irmãos, era tamanha. Mas é interessante, irmão, que Deus logo fala para o profeta Jeremias, diz assim: Jeremias, rapaz, você está falando que é um menino que não sabe falar? Mas antes de você nascer, lá no ventre, lá na madre, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te constituído como profeta das nações. Irmãos, isso aqui traz para nós uma grande responsabilidade, porque quantas vezes nós mesmos dizemos, né, não tenho capacidade, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei expressar algo, eu não sei fazer isso, fazer aquilo. Mas Deus disse para o profeta Jeremias, ele está dizendo para nós também, porque o que o Senhor está dizendo para o profeta Jeremias? Está dizendo o seguinte: Jeremias, sou eu é que coloco a palavra, sou eu é que coloco a mensagem para que você ministre a minha mensagem. E é interessante que Deus começou a falar para o profeta Jeremias que a mensagem dele seria tanto para edificar, como também para destruir. Destruir o quê? Destruir as fortalezas de Satanás, destruir toda obra contrária, ou toda palavra contrária. E a palavra que Deus estava colocando no coração do profeta Jeremias, que também era para edificar nações, irmãos. É interessante que nesses dias que nós estamos vivendo, não é tempo de a gente parar,
Não é tempo da igreja estacionar. É um tempo da gente ter um cuidado maior, sim. Mas nós, de maneira nenhuma, é tempo de parar. A nossa jovem Catherine, ela disse aqui sobre o patriarca Jó, muito interessante isso. Diante daquela doença, daquela chaga, diante daquela enfermidade, ele não só adorava a Deus, não, irmão, ele ia para a congregação, a Bíblia diz. Ele era só pele e osso, a pele apegava aos ossos. Ele não tinha nem força para expressar como eu estou expressando aqui, ó. Mas ele em silêncio, ele orava, ele congregava, ele adorava a Deus. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos, diante de grandes perseguições, eles não paravam. Olha que havia morte. Olha que discípulo era mortos, era perseguições. E quanto mais eles eram perseguidos, a Bíblia diz que acontecia o quê? Mais a igreja crescia, mais milagres aconteciam. Nós estamos vivendo uma geração hoje em dia de muitos medrosos, tímidos. Somos medrosos demais. A igreja primitiva, ela nasceu no fogo, cresceu no fogo. Era homens e mulheres valentes, que ministravam a palavra com ousadia. Eles eram aprisionados, eram presos, pisoteados, caluniados, era jogado na prisão, mas eles não paravam de pregar o evangelho. Nós precisamos ser homens e mulheres, pessoas valorosos, como a minha esposa cantou o hino aqui, fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus também fala de fé, não é de razão, fé. Quando se fala em fé, irmão, é quando você dá uma olhada assim, você dá uma observada, e não vê perspectiva, não vê saída, e olha para esse mundo deturbado, pelo medo, ansiedade, a enfermidade, doenças assolando nações. Mas você olha para tudo isso, e pelos olhos espirituais, você vê o que está por detrás de tudo isso. Quem você vai ver? Cristo Jesus. Então o cristão valoroso e corajoso e que tem fé, ele não é medroso. Você lembra de Davi? Veio o gigante Golias de todo tamanho. Davi não olhou para o gigante, mas Davi olhou para Cristo Jesus, que é advogado dos advogados, é o Senhor dos exércitos, é o Todo-Poderoso. Por que nós temos hoje muitas pessoas depressivas? Por que a depressão vem matando muita gente? Montônio. Porque as pessoas estão focadas no problema, estão focadas no medo, estão focadas na doença, tem medo de tudo, irmão. Talvez só não tem medo de pecar, de cometer pecado, mas o resto tem medo de tudo. A Bíblia diz que Davi, quando veio o gigante, ele disse, olha, ele não fugiu do inimigo, ele foi para o campo do inimigo. Ele disse assim, eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. Davi não fugiu da arena, Davi não fugiu do inimigo. A Bíblia Sagrada diz que o profeta Jeremias,
Ele sentiu um pouco de incapacidade, mas o próprio Deus disse: Jeremias, foi eu que te escolhi, sou eu que coloco as palavras nos teus lábios. No versículo 8 diz assim, ó: não tema diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Irmão, por que nós vamos temer a este mundo? Por que nós vamos temer as doenças, ou as enfermidades, ou as perseguições, se tem um Deus, o mesmo Deus que diz para o profeta Jeremias, dizendo: eu vou te livrar? Irmão, é o mesmo Deus de hoje. É uma promessa que Ele tem sobre as nossas vidas, que também vai nos livrar. Aí no versículo 9 diz assim: e estendeu o Senhor a tua mão, e tocou-me na boca, e disse-me: eis que põe as minhas palavras na tua boca. E aí Deus começa a dizer: olhe, põe-te nesse dia sobre as nações, e sobre o reino, para arrancares, para derrubares, e para destruíres, para arruinares, também para edificares, e para plantares. Então nós chegamos um tempo em meio a esta pandemia, em meio à crise econômica, em meio à dificuldade. Irmão, é tempo de edificar, é tempo de plantar, é tempo de destruir, também, mas é de destruir as fortalezas de Satanás, de quebrar as fortalezas de Satanás. Esse é o tempo, irmão. E no versículo 11 diz assim, ó: e ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Olha aqui, irmão. Então disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí Deus está perguntando para nós, e para os irmãos que estão ao vivo pelas redes sociais, Deus está perguntando para a gente: o que é que nós estamos vendo? Será que nós estamos vendo só gigante? Será que nós estamos vendo aí só esse vírus do coronavírus? Será que nós estamos só com medo, amedrontados? Será que o que os olhos nossos estão vendo? Assim como Deus perguntou para o profeta Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo, irmão? Jeremias poderia responder: Senhor, eu estou vendo muita rebeldia. Senhor, eu estou vendo muita gente adorando outros deuses. Senhor, eu estou com medo de pregar, porque eles não ouvem a minha palavra quando eu prego. Se eu falar, eles caçam a ocasião contra mim. Jeremias, irmão, tinha 1001 palavras para falar. 1001 desculpa. É o século que nós estamos vivendo hoje, o século da desculpa. Mas aí, irmão, a visão do profeta Jeremias não era para um mundo caótico, não era para a visão dele. Ele não estava vendo problema. Sabe por que ele não estava vendo problema? Porque ele estava focado em Cristo Jesus. E quando se está focado em Cristo Jesus, a gente tem visão, irmão. A gente tem visão espiritual. Jeremias, querido, ele se sentiu incapacitado como uma criança, mas você não vê ele falando que ele tinha medo. Você não vê ele amedrontado. E olha que ele ia pregar para nações, hein? Sabe o que significa isso? Ele não ia pregar para, ele ia pregar para reis. Ele ia pregar para gente forte. Ele ia pregar para inimigos. O profeta Jeremias não teve medo diante desta responsabilidade de ministrar a palavra. E quando a gente é corajoso, irmão, Deus então mostra visões do céu. Olha o que o profeta, então, Jeremias começa a ver. Olha aqui, irmão, que coisa maravilhosa.
Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vê Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Jeremias, irmão, ele vê algo, ele tem visão espiritual, então ele cria ânimo. O que é que o profeta Jeremias estava vendo? Ele estava vendo uma confirmação de Deus no seu ministério. Então você não vê o profeta Jeremias vendo problema. O problema dos seres humanos hoje, que eles vê problema demais. Só vê problema, medo, assombros. São assombrados com tudo. E aí, o próprio Deus fala com o profeta Jeremias no capítulo 13. Ele disse assim: e veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: o que é que vês? Eu vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal, e sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco toda a família dos reinos do norte, e diz o Senhor, e eles virão, e cada um para o seu trono, diante das portas de Jerusalém, e contra os seus muros e em redor, e contra todas as cidades de Judá. Eu pronunciarei o meu juízo contra meu povo, por causa de toda a sua maldade. Por mim deixaram, e queimou incenso a Deus estranho, e encurvou-se diante das suas mãos. Deus estava irritado com aquelas pessoas. Tem gente aí dobrando diante de qualquer coisa. Tem gente aí virando as costas para Deus diante de qualquer coisa. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que o profeta Jeremias começou a ter visões profundas. Deus começou a mostrar para ele o norte. Deus começou a mostrar para ele aqueles que estavam virando as costas para ele. E o profeta Jeremias, Deus disse para o profeta Jeremias: Jeremias, tu viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. Irmão, se você ou se nós estamos na direção de Deus, se nós estamos caminhando na direção de Deus, nós não temos que temer a nada. Nós não temos que temer nem a morte, porque a morte foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que o próprio Jesus disse assim: ó, eu venci, e vós também vencerá. Operando Deus, irmão, ninguém impedirá. A única pessoa que pode impedir de eu me se tornar um profeta na mão de Deus, de ser usado, protegido, abençoado por Ele, é eu mesmo. Eu posso me colocar os meus limites, as minhas razões. Mas quando a gente tem uma visão de uma vara de amendoeira, quem tem uma visão espiritual, nós possamos ler esse versículo aqui, irmão, ó. Operando Deus, ninguém impedirá. A Bíblia diz que nem a profundidade, nem a altura, nada pode impedir. Então o profeta Jeremias, irmão, ele entendeu que mesmo Judá cometendo duas maldades, que uma delas foram qual? Deixou Cristo Jesus, deixou manancial, deixou uma fonte verdadeira que era Deus, desprezou Deus e procurou outros caminhos. Mas o profeta Jeremias, irmão, ele continuou olhando para Cristo Jesus, ele continuou sendo profeta das nações. E hoje aqui não é diferente, irmão.
diante de tudo que está acontecendo, nós estamos aqui profetizando para as nações, não só para a Lagoa dos Patos, não só para o estado de Minas Gerais, mas nós estamos profetizando para as nações, nós estamos abençoando pessoas, nós estamos declarando que a praga não vai chegar na nossa tenda, não vai chegar na nossa casa, não vai chegar na nossa família. Sabe por quê? Porque as palavras que Deus colocou nos nossos lábios, de nós profetizar, irmão, que também o próprio Deus daria para nós livramentos, como Ele deu para o profeta Jeremias, para que ele continuasse profetizando e pregando o Evangelho. Nós já vamos ficar de pé, o nosso horário está terminando, mas neste momento eu quero convidar os irmãos para nós então fazermos aqui, irmão, uma ação profética, porque nós vamos profetizar agora. Assim como Deus profetizou, assim como Deus levantou o profeta Jeremias para profetizar para nações, nós vamos profetizar para que Deus guarde o Brasil, para que Deus abençoe o Brasil, para que Deus abençoe em todas as áreas da saúde, da economia, emocional, esse medo assombroso que vem sobre as nações. Existem pessoas depressivas, existem pessoas que não têm coragem de sair de dentro do quarto, outros trancados dentro de casa, mas nós podemos orar e pedir para que o Espírito de Deus, irmão, visitem essas pessoas e tire toda a depressão, todo o medo, porque o nosso descanso não é nessa terra. Nós vamos continuar aqui profetizando até a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Poderoso e eterno Pai que está no céu, meu Deus, nós temos uma fé, meu Pai, uma fé viva. Eu creio que a tua igreja por esse Brasil, ela está de pé, a tua igreja está viva. Nós estamos profetizando sobre as nações, nós estamos profetizando sobre o Brasil. Guarda o Brasil, Senhor, guarda a família, meu Pai, abençoe a nossa igreja, abençoe aqueles que não podem congregar, ainda não estão podendo congregar, abençoe, meu Pai, todo o teu povo, Senhor, abençoe os nossos irmãos que estão viajando. Oh Espírito Santo, eu creio que é uma operação de maravilha sobre o Brasil. Eu creio que o Senhor está fazendo coisas grandes sobre as nações. Eu creio que há poder na palavra. Eu creio, Senhor, que assim como o profeta Jeremias, diante da tua grandeza, diante da grande responsabilidade que lhe cabia agora, de profetizar para as nações que estavam abandonando o Senhor, eu creio também que o Senhor está levantando homens e mulheres capacitados para profetizar para nações, homens valentes, mulheres valentes, que não temem ao mal, que não temem a doença, mas que têm coragem de profetizar e dizer que o Senhor é bom, e que o Senhor é quem guarda a cidade, é o Senhor que protege o povo, é o Senhor que protege os teus filhos. É por isso que não tememos o mal. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é que me guarda, porque o Senhor é que protege esta igreja, porque o Senhor é que protege o teu povo. E eu estou certo, Senhor, que o meu Redentor vive, e que por fim Ele levantará sobre esta nação. Então eu profetizo
abençoa os irmãos que estão aqui, abençoa os nossos irmãos que estão em casa, abençoa, meu Deus. Eu declaro isso pelo poder da palavra, eu declaro isso, a libertação, eu declaro a cura, eu declaro o milagre, que pessoas serão curadas pelo poder de Deus. Aqueles, meu Pai, que contraíram esta enfermidade, este vírus, estamos repreendendo e dizendo: cura, meu Deus, faz um milagre, Senhor, porque eu creio em proteção divina, porque eu creio que Tu é o médico dos médicos, eu creio no poder do Senhor. Abençoe o Teu povo, eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Abençoe o nosso ministério Assembleia de Deus, o nosso pastor presidente, pastor Salomão. Abençoe a missionária Rita, abençoe a igreja, abençoe o ministério, abençoe esta cidade, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, fiquem de pé. Nós no domingo, nós temos aqui um culto, início às 19h15, vai estar na direção à nossa mocidade, os nossos jovens, né? Todo mundo forte, com saúde, que vai estar aqui nesse domingo às 19h15. Nós vamos estar aqui também em um tempo reduzido, né? Esse tempo reduzido, para não termos aquela aglomeração de pessoas, pelo menos por enquanto, até que tudo ocorre bem. Graças a Deus nós não temos nenhum caso na nossa região, mas pelas recomendações do Ministério da Saúde, também da nossa diretoria, do nosso pastor Salomão, nós estamos tendo um cuidado maior, só isso, né? Sempre passando álcool na mão. Os irmãos que chegam em casa, lava as mãos bem lavadas com sabão, né? Não passo a mão no olho, nem na boca, enquanto não lavar as mãos. É bom seguir essas orientações. Pastor, mas não tem essa doença aqui. Nós vamos seguir essas orientações, que é bom, né? Né, Montônio? São coisas que é bom para nós, é bom para a gente, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe, irmãos. Tem álcool ali, tem um negócio ali, é só colocar na mão se quiser. Outros eu sei que tem em casa, né, irmãos? Deus abençoe. Até domingo 19h15.